Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos, que é o Francisco Souza. Eu estou aqui para começar a gravar e a transmitir para vocês um estudo bíblico. Será simples, objetivo. O intuito, na verdade, é edificar os irmãos com a palavra de Deus, tá bom? Deus abençoe vocês, sejam muito bem-vindos. Vocês compartilhem quando vocês ouvirem esse estudo, deixem seu comentário, tá bom? Compartilhe com pessoas, principalmente com esse estudo que eu vou trazer, porque se você vai conhecer alguém que está afastado, desviado, ajude a espalhar o Evangelho de Deus, tá bom? No estudo de hoje nós vamos falar sobre o filho pródigo. Você pode acompanhar, abrindo sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo de número 15. Eu vou ler somente do versículo 17 até o versículo 21. Mas aí vocês em casa pode ler com toda calma toda essa narrativa que Lucas descreve, tá bom? Essa passagem, essa parábola, para você entender melhor. Agora que é para o vídeo não ficar muito extenso, muito longo e muito cansativo. Diz assim, Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 17, vai dizer assim: Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Amém? Ah, Fiz umas anotações para poder não esquecer, né? E depois não ficar muito gaguejando no vídeo aqui. Aqui nós estamos diante de um ensino e de uma parábola que Jesus contou aos publicanos, pecadores, mas principalmente os fariseus e mestres da lei que o criticavam por estar perto, recebendo os pecadores com eles, né? Por conta dessa divisão que há, esses mestres da lei, os fariseus, os escribas se sentiam tão santos que não conseguiam se aproximar de pessoas pecadoras. Jesus quebra esta barreira e se aproxima destes pecadores. Ele bebe, ele come, ele ensina aos pecadores, não é? E Jesus vai tratar desta parábola. O que é uma parábola? É uma pequena narrativa que Jesus vai usar, ou alegoria, para transmitir uma lição moral, ou pode ser um modo de expressão ou interpretação que consiste em representar pensamentos, ideias, qualidades sob forma figurada. Então, logo, parábola é um modo de interpretação figurada para retratar algo cotidiano de cotidiano do dia a dia da vida das pessoas. É o que Jesus fez. Ele pegou o cotidiano, veja bem, dos fariseus e mestres da lei para retratar aquilo que Deus veio fazer através do envio do seu Filho unigênito, que era a pessoa de Jesus Cristo. Agora, e o filho? Por que ele vai contar do filho? Filho pródigo, no latim, tem sua origem é pródigos, que significa desperdiçador, ou botar fora, ou desperdiçar. Isso é o que significa a palavra pródigo. Então, este filho, ele era um desperdiçador, ele desperdiçou aquilo que ele tinha de mais precioso, não é? Que eram as riquezas do seu pai. Você vai ver que ele pediu a herança, é ele quem sai para fora. Nos contextos anterior, que Jesus vai ensinar também sobre a ovelha perdida, a moeda perdida, a gente vai ver que a ovelha se perdeu dentro, e aí ela terminou saindo para fora, e o bom pastor, ele vai atrás da ovelha. A moeda se perdeu dentro de casa, e a mulher vai, limpa a casa e acha aquela dracma, não é a famosa dracma perdida. Agora, o filho não. O filho é ele quem decide sair para fora. O filho, ele não deu valor à casa dos pais, não é? Então, muitos não deu valor. Era o que estava acontecendo com esses fariseus e mestres da lei. Eles não tinham dado valor àquilo que o pai os tinha dado, que era a própria nação de Israel, que era o povo peculiar ali até o momento, peculiar de Deus, o povo separado e escolhido, eles não deram valor. Mas aí Deus enviou seu filho para assim, e agora, atrás dos pecadores e dos publicanos, daqueles que realmente entendem que necessitam e carecem da graça de Deus, não é? Então, essa é o significado de parábola, o significado do filho pródigo, tá bom? Eu não vou trazer muitos detalhes, sobre esse texto, mas aí os irmãos podem comentar o que vai querer ouvir
Depois também tá gravando outros vídeos posteriores e aprofundando mais, tá bom? A palavra filho é interessante, que a palavra filho no hebraico significa casa ou lar, né? Então, a gente vai ver que a palavra, o filho no hebraico, ela vai significar casa ou lar. Então, a importância de se ter filho, a decoração da casa, não é? Nós somos os nossos filhos. E ela também tem como origem a palavra semente, que traz a ideia de continuidade, ou no caso de continuidade da geração, que são os filhos, que é a continuidade da família. Então, filho significa casa ou lar, que também no hebraico que dá a ideia de semente, tá bom? Os filhos, e a gente vai ver por que Jesus contou essa parábola, porque o filho pródigo, ele cometeu algo terrível ao sair da sua casa, ao pedir a herança do pai, juridicialmente, o filho não pode receber uma herança tendo os pais ainda vivos. O filho só recebe quando os pais realmente vêm a falecer. Então, enquanto os pais estão vivos, a herança não é dos filhos. Então, quando o filho pródigo pediu a herança, a sua parte na herança, ele estava pedindo a morte do seu pai. Então, ele cometeu um pecado terrível. Da mesma forma, nós cometemos pecados terríveis diante de Deus, ainda que eu costumo dizer que a pessoa pode ser moralmente íntegra na sua vida, mas existe aquele câncer na sua alma chamado pecado. Afinal de contas, as pessoas muitos dos religiosos atribuem pecados àquilo que a gente faz, não é? A prostituição, a vícios, roubo e tudo mais. Tudo isso é verdade, é pecado. Mas é aqueles que não fazem essas coisas, que têm uma vida realmente moralmente íntegra, mas não têm a Jesus como seu suficiente salvador. Eles estão, se, por exemplo, eles morrerem, será que eles vão para o céu? A Bíblia fala categoricamente que não. Porque João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, não basta seguir uma vida moralmente perfeita nessa terra se não crê no Senhor Jesus. Se não crê no Senhor Jesus, você pode ser a melhor pessoa desse mundo. Se você descer a sepultura hoje, infelizmente, você vai para o inferno, tá bom? Ah, então esse filho, o mais novo, ele cometeu um ato terrível de pedir a herança do pai. Mas o pai, com amor, com graça, cedeu. Então, assim, então a gente vai ver que muitas pessoas sofrem na vida e vai transferir para Deus, não é? Mas tal bênção que a gente almeja torna-se sendo a maior perdição para o homem. Provérbios 16, versículo 1 vai dizer que nós planejamos, mais ou menos assim, você pode conferir na sua Bíblia, vamos ler aqui Provérbios, vamos ler comigo Provérbios, Provérbios 16. Olha só, Provérbios 16 vai dizer: ao homem pertence os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Ou seja, nem tudo que a gente planeja, Deus, conhecendo o nosso coração, a nossa mente, a nossa integridade, sabendo como vai ser no futuro, às vezes Deus diz não. Mas a gente, de tanto pedir, o Senhor pode conceder. Mas o Senhor pode conceder algo que vai nos afastar? Sim, sim, Deus pode conceder. Olha só, carta aos Romanos, capítulo 1. Paulo falando aos Romanos. Olha o que Paulo vai nos ensinar. A partir do versículo Romanos capítulo 1, a partir do versículo 22, vamos dizer assim, ó, vai dizer assim: dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou, por isso Deus os entregou a impureza sexual segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. E por que eles fizeram isso? Por que aconteceu isso? Porque eles trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Ou seja, em vez deles renderem glória ao Deus Criador dos céus e da terra, eles atribuíram a seres viventes, a quadrúpedes, a animais, a répteis, a coisas semelhantes, adoraram sol, lua, astros e por aí vai. E assim Deus os entregou à sua própria perdição. Então nós devemos tomar cuidado com aquilo que nós pedimos e almejamos, que seja tudo do agrado do Senhor. Mas vai em Provérbios 16:3, consagre ao Senhor os teus planos e serão bem-sucedidos. É verdade, desde que os nossos planos estejam atrelados aos planos do Senhor. O que o filho pródigo fez foi simplesmente, como a gente vai ver no decorrer de toda a passagem aqui, gastou tudo aquilo, todos os seus bens no mundo, com prostitutas, obteve amigos que somente o seguiam por interesse, porque pagava tudo, até que veio a pobreza.
E quantos de nós não nos tornamos assim? Chega até a pobreza, não digamos não só financeiramente, mas uma pobreza espiritualmente. Você conhece aquela pessoa que outrora cantava na igreja, louvava, o fogo caía, as pessoas choravam, as pessoas se rendiam aos pés de Jesus, ou aqueles pregadores, pessoas jovens, novas, que tinham um futuro brilhante, até chamado pastoral, e hoje está se afastado. Mas ele pode estar bem, vamos falar financeiramente, mas espiritualmente chegou ao estado da pobreza. Por quê? Porque perdeu aqueles bens, por simplesmente, talvez por ah, por algumas aventuras, não atribuiu a glória, como nós lemos Romanos capítulo 1 aqui, para Deus, e começou a se orgulhar, a se ensoberbecer, a se engrandecer, e não a se humilhar debaixo das onipotentes mãos de Deus. E Deus, como não divide sua glória para ninguém, Deus o abate, Deus o abateu. Mas essa pessoa está perdida, está perdida, mas não é impossível para Deus se chegar a ela. Por isso que eu peço, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que vocês puderem, para que pessoas que estão afastadas possam ter esse acesso, né? Porque há salvação para elas, há restauração para elas. Deus pode usar novamente. A glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira, não é? Então, assim, ah, o filho pródigo gastou seus bens. O filho pródigo gastou tudo. E aí, depois que ele caiu em si, no versículo 17, caindo em si, e ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra? Eu aqui morrendo de fome. Os empregados. Ele nem lembrou do filho mais velho que ficou, mas ele lembrou dos empregados. Tem comida de sobra. E ele aqui, e ele ali, passando fome, não é? Uma outra ideia também é que os filhos, eles devem ter total reverência em relação a seus pais. Isso inclui a pai e a mãe. Tanto que na tradição do Oriente, o pai é visto como um ser supremo na Terra. E a falta de uma infração como essa teria como consequência a punição segundo a lei mosaica. Olha só, Deuteronômio 21, do versículo 18 ao 21, vai dizer o quê? Se um homem tiver um filho obstinado e rebelde, que não obedece a seu pai, nem a sua mãe, e não os escuta quando disciplinam, o pai e a sua mãe o levarão aos líderes da comunidade, à porta da cidade, e dirão aos líderes: Este nosso filho é obstinado e rebelde, não nos obedece, é devasso e vive bêbado. Então todos os homens da cidade o apedrejarão até a morte. Eliminem o mal do meio de vocês, e todo Israel saberá disso e temerá. Olha só a consequência para um filho obstinado, um filho rebelde, que não se submete à autoridade dos pais. Isso está na lei, Deuteronômio 21, dos versículos 18 até o versículo de número 21. Isso aqui está na lei, você pode abrir sua Bíblia e conferir. Então, o filho pródigo aqui, ele deveria ser punido com a morte. Sim. Paulo vai dizer também em Romanos capítulo 3, se não me falha a memória, que o salário do pecado é o quê? É a morte. Então, quando nós pecamos, nós merecemos sim a morte. Mas aí que está a graça de Deus, não é? Essa graça de Deus, o amor de Deus para conosco. Porque mesmo diante desse merecimento que nós realmente temos, que é a morte, Deus nos amou, Deus nos ama. Paulo também nos diz que Deus nos amou quando nós ainda éramos pecadores, ou seja, quando nós não tínhamos nada para oferecer. Mesmo assim, ele nos amou. Então, lá no versículo 17, depois que ele cai sobre si, nós vemos que ele humildemente volta ao Pai, ele confessa os seus pecados e decide fazer tudo quanto o Pai quiser que ele faça. Aí sim, ele honrou a autoridade do Pai. Primeiro, ele não quis voltar como filho, mas como servo. E que mesmo assim, como servo, sabendo que pertencia, que o seu sangue era de filiação, ele decide obedecer a tudo quanto o pai o quiser que ele faça. Aí sim, ele realmente honra o pai. Depois que ele perde tudo, que ele percebe do que ele fez, da besteira que ele fez em sair da casa do pai e deixar os privilégios que ele tinha na casa do pai, aí ele retorna, mas não dessa vez. Ele decide voltar não como filho, mas como um dos servos, como um dos empregados da casa do pai, não é? E é interessante que o pai, olha só, no versículo, no retorno, no versículo
20, que o pai, olha o que diz o versículo 20, a seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e cheio de compaixão, o pai, e cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. Nós aqui do Ocidente, quando nós vamos ler este versículo, nós achamos lindo e maravilhoso. Mas no costume do Oriente, nos tempos bíblicos, ah, o pai não corre atrás do seu filho, porque é um sinal de desonra. É um sinal de desonra para o pai. Então, na cultura do Oriente Médio, um pai, por ser a autoridade, ele não corre ao encontro do seu filho, principalmente do filho rebelde. Então, imagine, a gente pode imaginar por que ele correu. O filho tinha fama do que ele fez, desonrou a casa do pai, não se sujeitou à autoridade. O que merecia para o filho era a morte. Então, o pai sabia que no momento em que o filho voltasse, ele poderia ser morto, a não ser que algo fora do comum acontecesse. E esse algo fora do comum foi o quê? O pai se humilhando perante aquelas pessoas ao redor da sua casa ou da sua fazenda e corre diante do filho. Então nós podemos ver que Jesus se humilhou para que hoje nós pudéssemos pertencer à sua filiação. Olha só, Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 8. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante a homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Ou seja, ele se humilhou, assim como o Pai fez para salvar o seu filho, se humilhou. Então Jesus se humilhou para nos salvar, não é? Então, meus irmãos, se você está na presença de Deus, continue. Continue na presença de Deus. Mesmo, irmão, eu já caí, eu caio, mas continue. Continue, se arrependa. O Pai está sempre de braços abertos. E para você que está afastado, lembre-se que o Pai já se humilhou, que Jesus já se humilhou lá naquela cruz do Calvário. Não há, eu costumo dizer que não há pecado que não possa ser perdoado, a não ser a blasfêmia do Espírito Santo. É claro aí, como é a internet, você vai dizer, a falta de perdão, mas isso não vem ao caso. Porque quando nós somos realmente transformados, regenerados, todas as outras coisas se completam, né? A falta de perdão. Então vamos, aqui tem muito crente de internet que gosta de debater e falar, mas tem outros pecados que Deus não perdoa, mas a questão não é essa. Eu estou falando para pessoas que podem estar desviadas, afastadas, arrependidas e sem forças para voltar. Jesus já se humilhou naquela cruz. Já se humilhou para mim e para você, para nós não morrermos em nossos pecados, tá bom? Deus abençoe a todos vocês. Foi um prazer, uma honra trazer esse estudo para vocês acerca do filho pródigo. Todos nós um dia fomos filhos pródigos, mas na casa do papai só tem ex, tá bom? Ex-pródigo, ex-ladrão, ex-prostituta, ex-adúltero, ex-mentiroso, só tem ex. E ele nos torna nova criatura. Compartilhe com o máximo de pessoas que vocês puderem. Se inscreva em nosso canal, comente, tá bom? Deus abençoe a todos. Fiquem na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.